Olá, alunos! Vamos para mais uma resolução de questão para provas de concurso. Agora uma questão da banca Fundatec. Vamos resolver uma questão dessa banca. Como sempre, vamos primeiro à leitura da questão. Acompanha comigo aí na tela do teu computador. A questão diz o seguinte: para responder a questão, considere as figuras 1A e 1B do Word 2007. A figura 1A mostra intencionalmente apenas parte da janela principal do Word 2007, na qual foram digitadas diversas palavras. A figura 1B, ativada a partir da figura 1A, mostra intencionalmente apenas parte da caixa de diálogo localizar e substituir. E aí, então, está a nossa janela citada na questão, que é a janela da figura 1A, que mostra realmente a janela principal do Word 2007 e um texto ali que tem de decidir, depois, 17, de certo, desbotado, decência e de. Bem, isso é o que tinha na figura 1A. Ele diz que a partir de clicar nessa figura 1A, vai aparecer a janela da figura 1B, que mostra, como tu pode observar, a caixa de diálogo do comando localizar e substituir. E nessa caixa de diálogo indicada da figura 1B, tem a descrição localizar de e substituir por para. E ali ele tem a seta número 1 apontando para a opção substituir tudo. Então, o que ele vai fazer nessa operação, antes da gente buscar as opções, ele vai, na verdade, verificar esse texto, que tem a palavra de e várias vezes, e depois ele vai pedir para substituir de e, ele vai localizar de e substituir por para. E aí pede para substituir tudo. Por enquanto é isso que me mostra a imagem da questão. Mas vamos para a questão propriamente dita. Observa agora a leitura da própria parte interessada da questão, que diz assim: a caixa de diálogo localizar e substituir do Word 2007 ilustra a figura 1B, foi ativada a partir da figura 1A e devidamente preenchida. Nesse caso, pressionando o botão Substituir Tudo, apontado pela seta número 1 da figura 1B, pode-se afirmar que na figura 1A, letra A, será realizada apenas uma substituição, letra B, serão realizadas apenas 2 substituições, a letra C, serão realizadas apenas 3 substituições, e a letra D, serão realizadas apenas 4 substituições, a letra E, serão realizadas 8 substituições. E aí, qual a resposta adequada para esta questão? Antes de olhar a questão, eu inclusive aqui quero conversar um pouquinho contigo. Antes de tu olhar a questão, eu tirei a questão do ar ali e já volto a ela. Ele pede quantas substituições serão realizadas. O importante no Word, para quem está estudando o comando localizar e substituir, é saber que, por padrão, no comando localizar e substituir, tu pode marcar ou desmarcar uma opção chamada diferenciar maiúsculas de minúsculas, que leva em conta a diferença entre as letras maiúsculas e minúsculas no ato para localizar ou substituir um texto. Só que essa opção, diferenciar maiúsculas ou minúsculas, por padrão está desmarcada. Isso quer dizer que quando o Word vai localizar um determinado texto, como nessa questão, o texto DE, por padrão, ele não se importa se esse texto, se esse DE está em letras maiúsculas ou minúsculas, porque por padrão, se não marcado a opção diferenciar maiúsculas e minúsculas, ela está desmarcada. Então quer dizer que por padrão o Word não leva em conta a diferença das letras maiúsculas e minúsculas, ok? E outra opçãozinha também que a gente precisa debater. Nesse mesmo comando localizar e substituir do Word, existe uma opção chamada somente palavras inteiras. Então, por padrão, o Word não leva em consideração se essa palavra DE é palavra inteira ou se ela é parte de outra palavra. Ele vai localizar mesmo quando DE for parte de outra palavra, e não só como palavra inteira. Porque, por padrão, quando nós usamos o Word 2007, a opção somente palavras inteiras está desmarcada. E se está desmarcada, ele vai localizar, nesse caso, o DE, seja a palavra inteira ou parte de uma outra palavra. Se a opção somente palavras inteiras estivesse marcada, aí sim ele localizaria DE somente DE como palavra inteira e não como parte de outra palavra. Repetindo então, como essa questão não disse nada em marcar, diferenciar maiúsculas e minúsculas,
não disse nada em relação a marcar somente palavras inteiras. Quer dizer que, neste caso, ele não vai diferenciar maiúsculas e minúsculas e ele também não vai levar em conta DE somente como palavra inteira, mas sim como parte de outra palavra. Também como ele leva em conta a palavra inteira e também como parte de outra palavra. Sendo assim, eu posso voltar agora na questão para a gente conversar um pouquinho melhor sobre esse assunto, só que agora olhando a questão propriamente dita. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar a figura 1A, que mostra o texto, e lembrando que na figura 1B, nós temos dito localizar DE e substituir por para, e depois ele quer clicar na seta apontada pelo número 1 e substituir tudo. Então, tudo que ele encontrar DE, seja letras maiúsculas ou minúsculas, ele vai localizar e vai substituir por para. E tudo que ele encontrar DE, não importa se é a palavra inteira ou esteja dentro, seja parte de uma outra palavra, ele também vai substituir por para. Ok? Então, vamos ver o texto. Acompanha comigo, eu vou fazer algumas marcações aqui, vou ativar minha caneta, e aí nós vamos observar. Será que esse primeiro DE que vocês encontram aqui, acompanha comigo, eu vou destacar, esse primeiro DE vai ser substituído por para, como ele pede ali? Será que este DE, percebe que ele localizou DE, botou em letras maiúsculas no localizar. E aqui no texto, o primeiro DE está em letras minúsculas. Não tem problema, ele vai sim conseguir localizar esse DE e substituir por para, porque por padrão ele não leva em conta a diferença das letras maiúsculas e minúsculas. Então já tem uma primeira opção que ele vai substituir, uma já. Depois, dentro da palavra decidir, observa, dentro da palavra decidir, existe também DE. Aí alguém diria, não, professor, mas é DE dentro da palavra decidir, será que ele vai localizar, já que ele digitou lá no localizar só DE? Vai sim, porque por padrão ele não localiza somente palavras inteiras, ele também consegue localizar como parte de uma outra palavra. Para localizar DE só como palavra inteira, teria que estar marcada a opção. Como não está, ele vai conseguir sim localizar esse DE dentro da palavra decidir e vai substituir por para. Por mais esquisito que isso pareça, porque vai ficar paracidir. Não tem problema. Vai ficar meio esquisito? Não tem problema. É o que vai acontecer. Ele vai sim conseguir localizar esse DE dentro da palavra decidir. Depois, aqui ó, tem a palavra depois. Esse DE de depois ele também vai localizar e também vai substituir por para. Por quê? Porque esse DE está todo em letras maiúsculas, ok? Como ele digitou, né? Ele botou lá, DE todo em letras maiúsculas, aí não seria problema. Mesmo assim, ele não diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Lembra a história? Ele não leva em consideração a diferença. E mais, esse DE está dentro da palavra depois, mas ele também não está marcado como somente palavras inteiras, então ele consegue localizar DE dentro da palavra depois também e vai substituir por para. Aí o resultado ficaria para pois. Não tem problema, vai ficar assim mesmo, porque ele pode localizar dentro de outra palavra. A mesma coisa eu diria desse 17 aqui, ó, que o DE dentro da palavra 17 também vai ser localizado. E também vai ser substituído por para, vai ficar para 17. Mas vai conseguir, porque ele não está diferenciando maiúsculas e minúsculas, e embora ele tenha digitado localizar DE todo em letras maiúsculas, como ele não diferencia letras maiúsculas e minúsculas, e como ele não localiza somente palavras inteiras, mas também como parte de outra palavra, sim, ele vai localizar esse DE dentro de 17. A mesma coisa vale para esse DE dentro de decerto, ele também não leva em consideração a diferença das maiúsculas e minúsculas e também localiza dentro de outra palavra. Vale para esse DE dentro de desbotado, que ele também vai localizar, mesmo estando dentro da palavra desbotado, e vale também para esse DE dentro de decência, que ele também vai localizar, ficando para ascência como resultado. E vai também conseguir localizar, obviamente, esse DE, que de fato é palavra inteira, e mesmo sendo palavra inteira, também está em letras maiúsculas. No fundo, na verdade, é que ele localizaria, nesse caso do enunciado da questão, qualquer local que tivesse DE. Não importa se estivesse em letras maiúsculas ou minúsculas, e não importa se é palavra inteira ou se é parte de outra palavra. Agora vamos contar quantas opções ele vai localizar e substituir pela palavra para. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 ocorrências que ele vai substituir DE por para quando clicar em substituir tudo. Se são 8 ocorrências, qual é a resposta para essa nossa questão?
se são 8 ocorrências que ele vai localizar. Onde está marcado 8 ocorrências? Observa lá na letra E de Equador, que eu vou marcar como a correta para ti lá. Ó. Serão realizadas 8 substituições. Essa era a resposta correta para essa questão. Era o gabarito desse localizar e substituir no Word 2007 nessa questão da Fundatec. Ok, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei. É muito importante isso para que a gente continue publicando cada vez mais aulas. Se não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal para receber as notificações de novos vídeos e também divulga para os amigos. Isso ajuda bastante. Até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima questão. Bons estudos!